Professor Tiago, em nome da secretária de Educação, a professora Maria Angélica Afonso Cardoso, né, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de poder estar mostrando as belas experiências das escolas municipais de Arroio Grande para a Robopel, né? E é um prazer estar participando com vocês. Deixa eu só falar. Bom dia a todos. Bom dia, professor Tiago. Bom dia, colegas. Bom dia. Só fazendo um parênteses, eu gostaria já de antecipadamente parabenizar as escolas, né, as escolas do nosso município, que se dispuseram a apresentar os trabalhos, né, e incentivando já as demais escolas a apresentar trabalhos e mostrar a riqueza que as nossas escolas de educação existem nas nossas escolas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a disponibilidade de vocês. O trabalho que a gente faz aqui com o Robopel é justamente esse, né, do compartilhar, né, do como que a gente pode dar passos para cada vez ter uma educação mais inclusiva, mais inovadora, né, mais disruptiva, né, e levar isso cada vez mais para nossas escolas de ensino público. E já aproveitando o gancho, eu gostaria de perguntar para a professora Carla, né, e para a Tuânia, como está sendo esse projeto que vocês estão desenvolvendo? A gente, na verdade, esse projeto, com esse autor, ele já foi finalizado, né? A gente entrou em contato, conseguimos, por uma coincidência, entrar em contato com o próprio autor. O autor se sentiu, acho que lisonjeado, talvez, né, Tônia? Foi um conjunto de boas coincidências que nos levaram a ele. E aí, a partir de muita conversa, sempre virtual, porque temos esse problema da distância e da pandemia, ele também se sentiu interessado. Então, em vez de a gente trabalhar textos soltos e textos dos livros didáticos, nada contra, né? Ou textos de jornais, que era o que a gente costumava usar também, houve essa possibilidade. E aí a Tuânia conseguiu, acho que talvez ela possa falar melhor, essa parceria com a Globo, e daí vieram as doações, né, Tuânia? Quem sabe segue isso daí? Isso, pode ser. Foi o seguinte, eu estava no meu processo de planejamento do estágio de prática de docência de literatura e língua portuguesa, e aí eu conversei com a minha orientadora e disse assim, fica livre, Tuânia, para aquilo que tu queiras usar na literatura. Bom, aí pensei e disse assim, mas eu acho que eu vou fazer algo na poesia, porque esses alunos, quando eu trabalhei na escola, quando fui estagiária da escola, a gente conversava muito, eu levava esses livros e eles sempre gostaram desse autor. Bom, agora eu vou fazer estágio de prática e vou pensar nesse autor, nessas poesias que eu sei que eles vão gostar, que é um trabalho que vai chamar a atenção dessa turma, que é o 9º ano. Agora, né, eu dei aula para eles no 7º. E aí eu fiquei, disse assim, um dia, este livro apareceu na novela da Globo, já estava aparecendo, e a personagem estava lendo, eu me toquei na hora. Eu sigo ele em todas as redes sociais, eu sempre fui muito fã desse autor. E ele é muito seguido nas redes sociais, a rede social dele tem mais de 1 milhão, a página dos livros tem muito mais, então é difícil esse contato com um autor famoso, uma pessoa famosa, ele é conhecido na literatura já, por mais que seja jovem, ele só tem 26 anos, então bem na hora ele estava emocionado porque o livro dele estava aparecendo na Globo, então eu mandei para ele assim, ô Igor, me responde, pelo amor de Deus, eu vou fazer um estágio de literatura e vou falar das tuas obras. Bingo, na hora ele me respondeu. Disse, ai, que bom, fico feliz, mandei um texto para ele, disse onde eu morava, a cidade, o porquê que eu estava fazendo isso, explicando o motivo que eu queria as obras dele, que se ele não conseguia alguns exemplares para mim. Até então eu não sabia quantos alunos tinham, certo, o projeto não estava finalizado, planejado por orientadora, eu sabia que eu queria fazer aquilo. Bom, ele me respondeu que ele deu um processo mais ou menos com ele umas 2 semanas. Ele disse assim, entrou em contato com a assessoria da Globo, entrou em contato com uma das editoras, que é a Alt, disse assim, olha, depois de várias conversas, eu vou te mandar um e-mail, tu manda esse e-mail para a assessoria. Mandei esse e-mail para a assessoria, e ali a gente seguiu uma conversa, eu expliquei onde fica a escola, qual é o contexto da escola, o porquê que a gente achava importante conseguir esses livros, por meio, mesmo que seja no meio remoto, que a gente precisava de obras físicas para os alunos e para a escola. Então, ali se deu mais um processo de 2 semanas. Aí eu consegui concluir o planejamento do estágio, aprovar aquela coisa toda.
Aí, quando chegou, o dia que chegou, que a assessora da Globo, que é a Bruna... Não, e menciona o autor, né? Porque a gente já diz o autor não falamos que é verdade. nunca, né? É Igor Pires. Bom, Igor Pires, o nome dele. Ele é um autor que apareceu muito jovem, lá pelos 18, 17 anos, escrevendo na internet e que depois começou a publicar. Ele já tem 4 ou 5 livros publicados e nós temos todos, né, Tuane? A gente já tinha antes do projeto. E é um fenômeno. Perfeito. Deixa eu só aproveitar esse pequeno gancho. E por que da importância que vocês viram de ter também esse exemplar físico? Na verdade, deixa eu falar isso. Na verdade, assim, a nossa escola é uma escola urbana, mas que fica na saída da cidade. Nós temos muitos alunos também, como as gurias ali do 11 de setembro, que são da zona rural. E numa cidade pequena como a nossa, em que não há livrarias, nós não temos livrarias aqui. A pessoa quiser comprar um livro, ela vai ter que ir a Pelotas, ou então ela vai comprar da internet. A gente achou que essa coisa do manuseio do livro daria uma ideia de pertencimento assim bastante superior, né? Eles costumam ler jornais se a gente traz, porque eles também não têm o hábito da compra, e aqueles livros da biblioteca, mas assim que às vezes são mais infantis, e essa coisa, como era um 9º ano, e um autor da internet, com muita escrita virtual e bem dentro da realidade deles, a gente achou que isso poderia aproximar muitos alunos da escola, né? E realmente, assim, todos participaram, a gente sabe que as aulas síncronas têm uma baixa assistência por os mais diversos motivos, mas até os que não tinham internet arrumaram uma maneira de assistir, o que prova que muitas vezes as aulas também não são assistidas porque não são interessantes, né? A gente tem que... tem um montão de coisas a serem levadas em consideração, mas, na verdade, somos professores, independente de todos os percalços do caminho, né? Então, eu acho que essa coisa do livro físico deixou eles apaixonados, e, na verdade, a gente conseguiu fazer também uma premiação dos stories, nós premiamos livros, né? Eles ganharam livros do autor, os melhores stories do final do projeto. Legal. Então, assim, né, professora Carla e Tuane, né, eles estavam com esses exemplares, e aí receberam eles, e aí começou a atividade. Como foi aí o desenrolar? Não, até porque para chegar todos os exemplares demorou um pouquinho, né? Porque eles demoraram. Tá. Eu recebi uma parte, depois eu recebi outra. Nós tínhamos alguns, né? Nós tínhamos os nossos, eles usaram também os que a gente tinha, os meus, os da Tuane. E depois, sim, eles manusearam bastante depois que chegaram. E numa quantidade, assim, que nós ficamos com um exemplar de cada livro dele para a escola, e os demais a gente conseguiu distribuir entre eles. E a gente já sabe, né, Tuane, que eles já se trocaram e que já leram, porque são poesias e o autor é jovem, então muitas falam de amor, de ruptura de relações, então bem naquela fase que eles se encontram bem nesse tipo de texto. Isso. Né? Relações intensas, humanas, complexas, fala a linguagem deles, então eles gostaram, sempre gostaram muito, a maioria, né, dessas obras. Então, quando chegou... Eu ia dizer que, apesar do prazer da leitura da poesia, a gente também trabalhou, né, Tuane, aquela coisa da linguagem diferente. Ele é um autor que não usa letra maiúscula, por exemplo, então aquilo já gerou uma curiosidade gigantesca, por que ele pode e a gente não pode escrever uma frase sem começar com a letra maiúscula. Então, essa parte de estrutura também. Isso, foi trabalhado, de poema livre. De lexo e semântica, por aí. Isso. E aí, depois que esses livros chegaram, eu pensei como orientadora, bom, como não tem livro para todo mundo, falei com a Carla também, mas a gente precisa ter um para a escola e outro para eles, vão fazer esse concurso. E esse concurso do História foi que motivou eles a pensar além daquilo que estava dentro do que eu explicava para eles. Eles tem muitos ali que escrevem muito bem, tem muitos ali que desenham muito bem, e um aluno que desenhou, esse aluno não estava tendo muito contato com as aulas, por vários motivos. Então, ele se interessou, ele me chamou, disse, professora, eu não sei fazer... Foi um resgate, né? É um resgate, e ele é uma pessoa de família pobre, ele não tem acesso à internet, ele olha pelo celular, pelo 3G,
Então, ele mora aqui perto de casa, e o dia que ele ganhou o livro, ele disse assim, no outro dia, professor Tuane, o livro já está aí, já pode me entregar. Eu disse, não, peraí, eu vou embalar, vou botar uma coisinha para você, fazer uma dedicatória. Então, quer dizer que essa minha paixão por livros, ela conseguiu resultar em alguma coisa junto com a Carla. E fazer esses alunos quererem ler um livro na pandemia, no ensino remoto, onde se tem os livros ali em PDF, e conseguir essas obras que são caras, não é fácil hoje ter acesso a um livro, conseguir isso diretamente da editora da Globo, por mais que seja um pouco, saberem que eles se interessaram por isso. Vamos enviar para esses alunos de uma escola municipal, de zona que pega a zona rural, zona urbana. Então, acho que isso foi o nosso maior ganho, e eles conseguirem pensar além daquilo que a gente estava propondo. Então, quer dizer que a gente abriu alguns caminhos ali que a gente nem imaginava. A escrita deles, o desenho deles, o pensar para depois da sala de aula. Então, eu acho que a literatura também faz e que a gente conseguiu. Foi um projeto praticamente simples, depois se tornou uma coisa tão grande, saiu no Diário Popular, saiu aqui, então tem outros contatos também com a universidade, que também está bem conhecido, tem outras coisas, então eu acho que isso é importante salientar, que a gente conseguiu fazer isso no meio remoto. E a gente sempre teve, assim, todas as aulas, mais ou menos 15 alunos, e isso aí, e eu tenho outro projeto que eu não consigo nem 2. Então quer dizer que isso tem alguma importância, não é só não conseguir ter acesso. A gente conseguiu resgatar esses alunos, de uma maneira das coisas que eles são do dia a dia deles, que são esses livros, são esses autores, e são essa linguagem que a gente tem que ter com eles. Excelente. Se a Carla quer falar mais, ou não, quer perguntar mais alguma coisa? Falar assim, isso aí, assim, não. Eu acho que a gente, se tu precisares, eu acho que a gente pode fazer um roteirinho, assim, de coisas para o momento, né, da fala, mas o projeto em si é isso, assim, ele culminou com a expressão dos alunos sobre o que era poesia para eles, esse era o objetivo no Story, eles teriam que fazer uma foto e descrever o que para eles era poesia, então... Bem stories de Instagram, né? Poesia, bem de Instagram. Emoção e movimento. Até vou contar um segredo para vocês, professores. A gente já está tocando ficha, já estou gravando. Exemplo, modelo bem podcast, já estamos conversando mesmo. Bem legal o projeto de vocês. Achei muito interessante essa questão dos stories e também essa questão, né, da aproximação, né, eles se identificarem com aquilo, né? E vocês perceberam também que, né, nas experiências, vocês tiveram essa percepção de que eles estavam aprendendo muitas coisas que às vezes a gente coloca em caixinhas, né, das disciplinas, mas naquela atividade maior eles acabavam fazendo, né, passando por tudo aquilo numa única atividade. Vocês perceberam isso também? É isso que eu acho que é enriquecedor nos projetos, né, como a Lisiane também disse do projeto dela, na hora em que o aluno vai fazendo cada coisa, ele constrói uma coisa muito maior e sem se dar conta. Essa coisa de fazer, vamos estudar a gramática hoje, vamos estudar a compreensão textual amanhã e depois vamos estudar Não tem lógica, né? Então, acho que a criança desperta, no nosso caso, nos adolescentes, as coisas que a gente queria que eles prestassem atenção, a gente vai puxando e eles vão, aquilo é natural, quando eles vêm, eles já entenderam o sentido, eles já entenderam o porquê da letra minúscula, já entenderam que tipo de sentimento ele está passando. Eu não sabia que essa palavra se escrevia assim. Coisas bobas, mas que no conjunto geram um resultado muito melhor do que uma coisa quadradinha, né? Uma coisa interessante de se dizer que, assim, parece que a gente faz esses planejamentos soltos, mas não. Se tem uma metodologia por trás disso. Então, eu usei a metodologia do Rio do Cosson, que fala de 4 passos. Então, no primeiro passo, a introdução, a motivação, que foi as obras do Rio, depois a gente fala da introdução da obra, da leitura, da interpretação. Então, a gente segue esses passos. A gente não só trabalhou o Igor, a gente usou ele como uma motivação, como para não entrar no canônico, como eu digo, a gente trabalhou Semana de Arte Moderna, eu trabalhei outros poetas famosos, mas primeiro eu entrei nesse mundo deles para eles conseguirem se abrir. Isso que é o diferencial. Se a gente usar uma metodologia que possa servir para esses alunos dentro da sala de aula, eles simplesmente se abrem para outro mundo, e foi o que aconteceu. Então, primeiro, a importância da teoria, né? A importância da teoria
para chegar à prática, porque nada pode ser muito avulso, né? Até deve ter quem fez, o primeiro que fez alguma coisa avulsa, mas o ideal é a gente seguir uma linha teórica para chegar a uma conclusão, um objetivo que a gente pretende, né? Excelente, excelente. Mas não é só esse projeto que a Paola me contou, aí de Arroio Grande, que também tem esse impacto legal que vocês estão vendo. Então eu queria convidar agora, a Laila, a Adriana e a Lise para comentarem um pouco também do projeto delas. Bom, o projeto é da professora Lise, né? Ela fez com as turmas delas, que ela tem uma turma muito seriada aqui, né? Mas a gente sempre prega assim a importância da leitura. Não precisa ser a leitura de português, não precisa ser a leitura, né? A importância da leitura de uma forma através de charge, através de leitura de percepção, né, de um contexto, através de leituras de português. E a Lise se pegou bem nisso, né? Porque a gente pensa assim, o 4º e 5º ano, a gente, na situação que nós nos encontramos, eles precisam ler e escrever primeiramente. Então, nós estamos muito preocupados que os alunos estão avançando, né, e não estão lendo e escrevendo como a gente gostaria que estivesse. Com todos esses percalços que a pandemia nos passou, então a gente teve que se prender em alguma coisa para que não ficasse muito separado, solto, né? Então, vamos nos apegar à leitura e à escrita, que é o que eles precisam, né, para chegar no ano seguinte com o mínimo de conhecimento possível para poder avançar. E eles só vão conseguir compreender isso aí a partir do que eles sabem ler e escrever. E a Lise seguiu bem isso aí, ela trabalha muito bem isso. Tá? Até quando ela falou nas experiências de ciências ali entra a leitura, entra a compreensão, os trabalhos de artes, né, que eu adorei as releituras que ela fez, ficaram fantásticas, inclusive no relatório a gente colocou. Foi bem interessante, porque eu fiz esse trabalho em arte, que eu trabalho com uma turma de arte, e assim, eles foram muito criativos para a idade deles, né? Então, quer dizer, um trabalho que a professora vem fazendo e vem dando resultado. Então, acho que a Lise agora pode colocar, assim, mais tecnicamente o que ela tem para falar do projeto. Na verdade, o dia que a Paola falou na nossa reunião sobre esse Robopel, me veio na hora, Lise, porque, assim, eu não consigo acompanhar diariamente o trabalho dela, mas como eu estou nos grupos, de vez em quando eu entro ali para ver quem está participando, quem não está participando, para dar uma mãozinha na buscativa, né? Então, a gente não tem como não perceber a riqueza de material que ela usa com eles, da maneira que eles dão retorno para ela, né? Então, eu nem hesitei em falar o nome dela na hora que a Paola falou nesse Robopel, porque eu tinha certeza que ela tinha muita coisa boa para apresentar para vocês. Agora, pode falar, Lise. Então, por eles serem tão pequenos, assim, eu tenho 2 turmas, 4º e 5º ano. O 4º ano, eu tenho 5 alunos no 4º ano e 7 no 5º ano. Mas o interessante é que é a forma deles se posicionar pela idade deles. Eu tenho uma menina no 4º ano que ela tem, a Luísa, eu nem sei dizer se ela já fez 9 anos. Mas a forma dela se posicionar, eu levo um tema, eu leio um livro, e aí quando completou 2 meses e meio já, que nós estávamos no projeto de leitura, eu parei e disse para eles, agora eu quero que vocês façam um vídeo me falando por que é importante ler. E as respostas que veio dos vídeos, foi fantástica, assim, a percepção deles. Uma aluna disse para mim, do 5º ano, que era importante ler. Para ela, a leitura é importante para despertar a imaginação, a criatividade. Então, foi conversas que a gente teve durante 2 meses e meio, que eu dizia para eles, quando eu leio, eu posso viajar, mesmo sem sair do lugar, eu dizia para eles. Na leitura, muitas vezes eu me encontro. Eu me encontro na leitura, eu colocava para eles. Eu, quando leio, eu dizia para eles, quando eu leio, eu quero devorar o livro, eu quero terminar, eu quero saber o final, eu quero entender, quero discutir. E aí, eu passei, sem querer, assim, no meio de conversa, eu passei isso para minhas meninas, principalmente, e quando eu vejo elas respondendo, quando eu vi os vídeos que elas mandaram, que parecia assim, eu olhava e dizia, ai,
parece que eu estou falando junto com elas. E aí ficava aquela coisa, eu ficava olhando assim, e eu ficava admirando elas, e foram conversas que a gente foi fazendo durante 2 meses e meio. Eu falei para eles sobre... falei para eles a função dos personagens, das personagens nos livros. Aí dei ideia para eles, quem sabe vamos ler, tá? Vocês escolhem o livro que vocês querem ler, aí eu abro, mando uma foto com todos os livros em PDF, escolhem um livro. Aí aquela escolha para eles já é não ser dado por mim, para eles é o máximo eles poderem escolher. Eles adoram botar para mim no WhatsApp, quero tal livro de tal autora. E aí, dentro de um livro, eu consegui, dentro desse projeto de leitura, eu consegui que eles percebessem, desde a capa do livro, da importância de reconhecer a capa do livro, de um ilustrador, e hoje eu sei que eles sabem. Se derem um livro para eles, eles sabem falar, eles leem esse livro, se posicionam. E eu sempre fiz uma relação com algum tema. Nós temos um livro que é o Bola na Rede, os meninos sempre escolhem esse livro, sempre escolhiam esse livro, queriam ler esse livro. Tudo bem, não tem problema. Aí eu fiz relação com eles, para mostrar para eles, das Olimpíadas que vai ter, que começa 23 de julho. Como a bola na rede, o futebol, eu digo, bom, você sabe que o futebol para o brasileiro é um esporte importantíssimo, então vamos falar de esporte. E aí vou levando eles para outras criações, outras discussões, e hoje, se tu chegar para eles e perguntar quantas modalidades vai ter nas Olimpíadas, eles te dizem as 46 e discutem e falam, porque eles pesquisaram. Eu uso muito a pesquisa, eu sempre digo para eles que no momento que se pesquisa, a gente está buscando o nosso conhecimento. Eu sempre coloco eles em todas as minhas aulas, eu digo para eles, a pesquisa, de repente, hoje vocês vão achar chato, mas amanhã vocês vão discutir com qualquer pessoa, qualquer assunto, se vocês pesquisarem. Então, eu estou sempre incentivando eles. E, através desse projeto, eu consigo que eles vão além, que façam, e que seja a posição deles, que eles se posicionem e falem. Que, às vezes, até eu mesma me surpreendo. Essa menina que não tem nem... Para mim, acho que a Luísa Laila, eu não sei se ela tem... Ela foi minha aluna, e ela foi minha aluna no 2º e 3º ano. Ela sempre foi excelente. Claro, ela tem uma mãe muito participativa, apesar de seus vários afazeres, né? A mãe cobra bastante dela, mas ela é muito boa. Ela está bem além da turma, assim. Já estava naquela época. Ela conversando assim em sala de aula, falando, tu fala o tema, coloca o assunto aí, eu vou conversando com eles, vou trocando ideias. Mas se vocês verem ela falando, ela parece ter uma menina de 16 anos. Ela se posiciona e começa a falar. Bom, professora, eu acho que é assim, assim. E tu fica admirando. Eu até me esqueço de prosseguir, porque eu fico admirando. Eu sou apaixonada pelos meus alunos. Né? Eu sou apaixonada pelos meus alunos. É assim... Então, quando eles começam a falar, eu fico olhando e me esqueço de voltar. Aí, daqui a pouco, volto e digo, agora, fulaninho, vamos falar. Porque eu sou muito apaixonada por eles e pela fala deles. E eu gosto muito que eles falem. Eu gosto de escutar, eu gosto dos posicionamentos deles. Então, eu gosto muito que eles se colocam, e colocam que muitas vezes um adulto não consegue colocar, eles colocam da maneira mais simples. Eles pegam um determinado assunto e discutem contigo da maneira mais simples. É isso que me encanta. Lise, ela vai fazer 10 anos, a Luísa. Ela vai fazer 10, eu achei até que fosse mais nova, porque ela está no 4º, eu achei que ela fosse mais novinha ainda. Mas ela é bem madura. Muito madura. Imagino que também ela, né, se posicionando e conversando, ela também deve incentivar os seus colegas, e acaba que todo mundo acaba entrando junto nessa história, não? Os mais tímidos começam a falar, os que participam da aula começam a falar. E quem não participa da aula, mas vê o material dela, vê os vídeos dela que eu exponho no grupo, e vê, ou que eu peço autorização para expor na rede social, os outros acabam vendo e daqui a pouco mandam. Professora, eu quero falar também sobre esse assunto. Eu quero mandar, então acaba incentivando. E aquele que não tem muito acesso, que não consegue participar das aulas síncronas, aquele acaba se empolgando por saber e manda por escrito, manda
de outra forma, mas eles acabam participando. E é muito interessante o posicionamento deles. Muito interessante, né? Assim, ambos, né, os relatos de vocês todos, vocês trouxeram sempre esse elemento, né, da conexão com o aluno, a conexão com uma paixão, a conexão com o interesse, né, e essa liberdade para que eles possam construir, né, em cima dessas narrativas, dessas histórias, né, desses universos que eles podem criar. O que eu acho extremamente rico, principalmente a gente pensando, né, tanto nessa questão de metodologias ativas, né, que se menciona muito agora em época de pandemia, né, e vocês, né, estimulando as atividades dessa maneira que vocês estimulam, vocês estão trabalhando na prática com a adoção dessas metodologias ativas, né. Eu parabenizo muito vocês pelo belo trabalho, né, e eu queria saber de vocês o seguinte agora, né, eu vou começar ali pela Carla e pela Tuânia, né? Se algum professor se interessar, eles podem entrar em contato com vocês? Como que eles podem fazer isso? Com certeza, Tiago. A gente tem esse projeto escrito direitinho, né? Vamos dizer, um esquema de como ele foi feito, e a gente tem o maior prazer de compartilhar as nossas experiências e como a gente chegou até aqui. Eu acho que o importante na educação, na verdade, é essa troca de figurinhas, assim. Muito importante que uma coisa que dê certo num lugar seja sugerido para dentro da adaptação daquele local ser feito também, né? A gente sabe que cada escola tem a sua característica, os seus alunos, nem tudo que dá certo aqui na Silvina vai dar certo no 11 de setembro, ou em Pelotas, ou em Porto Alegre, mas não necessariamente não dará. Dentro dessas variedades, acho que tudo é viável. Também estamos abertos e com muita vontade de conhecer outros projetos também para poder aplicar aqui. Acho que a Tuânia, não sei se quer falar alguma coisa, mas acredito que ela também pense assim. Eu acho super interessante mesmo, assim, ter outros professores que possam dar contribuição para isso, ou também para adaptar esse trabalho, até porque esse pouquinho da teoria desse trabalho é do meu TCC, então eu já acho isso bem interessante. Eu gosto, ainda mais essas metodologias, essas teorias, e compartilhar isso. Eu acho também que há muitos bons projetos sendo feitos em todas as escolas, as pessoas só não têm voz, eu acho, não se sentem, talvez, possibilidade de passar adiante, né, gurias? Às vezes a gente vê um grande projeto que ganhou um grande prêmio nacional e esse projeto é feito na escola da gente há muito tempo, só que nunca ninguém botou no papel, nunca ninguém se alçou esse voo, né? Então, acho importante que essa visibilidade que o Robopel também dá para a gente, né? Acho bem legal essa parte. Exatamente. Professor Tiago, claro, vou fazer uma provocação, né? Que acredito que a professora Carla também concorde comigo, né? A importância das nossas escolas estarem abertas aos estágios, porque os estagiários das universidades, eles vêm contribuir muito, né? E inovar o nosso trabalho, né? Acredito que esse projeto é um grande exemplo disso, né, professora Carla? Concordo, inclusive a gente tem uma parceria faz bastante tempo com a Unipampa de Jaguarão, e é de conhecimento geral, então eu posso dizer que nós aceitamos aqui em Arroio Grande mais estagiários do que as próprias escolas de Jaguarão. Nós temos hoje na escola uns quantos estagiários terminou os estágios de português terminaram e começaram os estágios de espanhol, então nós estamos sempre de portas abertas, porque é claro que sempre o estagiário vem com uma novidade, vem muitas vezes desacomodar o professor daquela disciplina que vem num ritmo, por vários motivos, mais tranquilo, vamos dizer assim, e aí dá aquela sacudida e faz o seu projeto, sai, e o professor não é mais o mesmo, porque ele se revigora. Então, eu acho essa parceria muito importante para os dois lados, porque o aluno também, por sua vez, tem a visão da escola, da prática, e acho isso enriquecedor para ambos os lados. Excelente. E professora Laila, Adriana, Elise, podemos também
entrar em contato com vocês como? Pode sim, através do WhatsApp, pode ser, ou sei lá, a gente pode fazer uma reunião de Meet, estamos abertas também para conversar, para expor nosso trabalho. Uma coisa que quando as gurias estavam falando aí, eu estava pensando no início da pandemia, quando começou a se criar os grupos de WhatsApp de salas, assim, né, eu fiquei um pouco constrangida de pedir para eu estar em todos os grupos, mas não para olhar o trabalho do professor como crítica, mas assim, para acompanhar mais os alunos, ver quem. A minha intenção primeiro era essa, né? De eu saber quem não está respondendo, quem não está. Porque eu tiro um dia na semana para olhar todos, eu olho toda hora, mas tem um dia que eu presto atenção. O que está acontecendo em cada grupo? Não é criticar nem querer saber o trabalho do professor, mas ao mesmo tempo é impossível, né, de eu não perceber as maravilhas que estão sendo feitas. Não desmerecendo as séries finais, mas principalmente nas iniciais, que o professor, né, tem aquela coisa mais de chamar mais a atenção do aluno, então é muita foto, é muito vídeo, e tu acaba olhando, e como eu repito, eu não fiquei assim, ó, em um segundo, pensando assim, será que a Lise vai? É óbvio que ela ia querer, porque ela faz maravilhas, ela é a outra professora, né? Sendo que as outras também fazem, só que o projeto delas, o que eu vejo no WhatsApp ali, o que eu vejo no Meet, o que eu vejo nas aulas síncronas, são coisas muito interessantes, que como a Carla falou, ganham prêmios extraordinários no Brasil inteiro, coisas que a gente faz a vida inteira na sala de aula, só a gente não, a palavra não vai sair, não registra, não faz, né, não põe no papel. Não registra, não teoriza, né? Não teoriza, acaba que fica ali escondidinho, dentro das quatro paredes da escola. Uma coisa que a pandemia nos proporcionou foi isso, né? Nós temos uma atuação maior dentro da sala dos de grupos, aula. Então a gente vive mais de perto, assim, todo momento, professor, né? As atividades, a participação dos alunos, uma coisa que a gente estava na escola, a gente olhava, entende? Muitas vezes não dava tempo, a gente fazia outra coisa, e hoje não, hoje a gente vai para casa, a gente senta e a gente está todo momento ali, né? Tem um chamando aqui, tem outro chamando ali, tu te obriga a observar isso aí mesmo, que não é teu objetivo maior. E eu acho que a pandemia nos proporcionou isso, a gente prestar mais atenção nas atividades que estão sendo feitas na escola. Isso aí foi algumas coisas que a gente vem tirando. Tem muita coisa de boa para tirar, não é só coisa ruim, né? Mas uma das coisas boas é isso aí, que a gente conseguiu isso. Uma maior participação, principalmente da equipe, né? Da coordenação. A gente não gosta de estar entrando na sala de aula do professor, tá olhando, né? Até porque não é nosso papel, né? Mas eu acho interessante assim que agora a gente consegue ver de perto e é muito bom o que a gente está vendo. Muitas coisas boas que a gente nem sabia que acontecia, assim, ó. E os professores, com tudo que a gente está sofrendo para aprender, eu acho que muita coisa vai mudar agora no retorno. Os professores se renovaram muito, né? Eles já viram que aquela metodologia que se usava, ela vai ter que ser bem aperfeiçoada, né, para a gente poder conseguir chegar perto do nosso aluno. Eu acho que muitas coisas vamos ter que estudar para que um retorno seja um retorno de uma escola assim, ó, bem participativa, né? As coisas não acontecem por acaso. Eu acho que a pandemia nos trouxe bastante trabalho, mas bastante coisas boas também. Perfeito. Professora Lise, quer deixar algum comentário? Não, tudo isso que minhas colegas falaram é o que realmente acho que nos move, né? Porque na pandemia o que se esperava é que a princípio nós nem sabíamos como íamos agir. Então daqui a pouco começa a aparecer um leque de possibilidades. No meu caso, eu vi como um leque de possibilidades. Eu pensava todos os dias o que eu preciso mudar aqui, o que eu preciso fazer para trazer esse aluno. E aí, desde o ano passado, quando eu vi que era possível, eu comecei as minhas aulas fazendo videochamada com eles no celular. Chamava um por um e ia lá chamando, para que eu vou chamar outro? E vi que dava certo. E aí, tu começa a pensar assim, bom, o que eu vou fazer para amanhã chamar atenção? E para mim foi essa função toda. Como disse a Adriana, ela tem um lado ruim, mas ela trouxe coisas boas. E se apropriar de uma tecnologia do jeito que nós tivemos que nos apropriar rápido para poder dar as aulas foi interessante,
E quando tu tem o retorno, é melhor ainda. Então, no nosso caso, a gente fica esperando aqueles alunos que às vezes a gente pensa, não vai, esse eu não vou ver nada. Daqui a pouco vem algum texto ou algo sobre o que tu trabalhou. Então, eu acho bem interessante. E obrigado por nos propor essa troca, né, de experiências já entre nós mesmos aqui. Já começa muito bem, acho muito bom. Tá? Mas, claro, eu que agradeço a oportunidade de aprender muito com vocês, né? E Paola e Lilian, eu imagino que vocês... Bom, imagino não, vocês estão fazendo um trabalho incrível e devem estar felizes da vida aí vendo todas essas iniciativas, certo? Realmente, né? É um prazer, né, poder contar com o trabalho dessas professoras fantásticas nas escolas. Que legal. E assim, fiquem tranquilas, todo o material que vocês vão enviarem, mandem suas descrições, fotos, vídeos, links, né? Lá o perfilzinho do Instagram, enfim, tudo que vocês tiverem, a gente vai colocar tudo aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo do YouTube. Nós aqui como Robopel, né, eu representando aqui o Robopel no momento, só tenho a agradecer a vocês, né? O nosso papel é justamente esse que vocês mencionaram, de compartilhar essas experiências, que são várias, tem muita coisa legal sendo feita, e, bom, nosso papel aqui é mostrar para todos que a gente pode compartilhar, crescer juntos, colaborar, né, levar essas experiências para outras cidades, de repente outros estados, enfim. Muito obrigado, professoras, novamente, e seguimos. Um forte abraço a todas vocês. Nós é que agradecemos, foi um prazer. Obrigada. Obrigada.